E nós vimos então que Faraó já fez duas propostas para Moisés, duas propostas indecentes. A primeira é: tudo bem, vocês podem agradar o Deus de vocês, mas não saiam daqui. A segunda proposta foi: olha, tudo bem, então saiam daqui, mas não se afastem muito. E ainda disse: e orem por mim. Esse é o enganador, esse é o próprio inimigo tentando confundir Moisés. E Moisés recusou as duas propostas. Nós vamos ver agora a terceira proposta, que está no livro de Êxodo, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 11. A Bíblia diz: o Senhor disse a Moisés: vá a Faraó, pois tornei-o obstinado o coração dele e de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos e aos seus netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres, o Senhor. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão a Faraó e lhes disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o teu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até que não se possa enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as suas casas e todos os seus conselheiros e todos os egípcios. Algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença de Faraó. Os conselheiros do Faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus dele. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas digam-me quem irá. Moisés respondeu: temos que levar todos os jovens, os velhos e os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixar-los ir com as mulheres e as crianças? É claro que vocês estão com más intenções. Amados, vamos analisar aqui a terceira proposta de Faraó. A situação para ele estava ficando extremamente complicada. A cada dia, a cada vez que ele se recusava a deixar com que o povo fosse adorar a Deus, com que o povo fosse liberto daquele lugar, acontecia algo sobre a vida dele. Aí então, Faraó mandou Moisés e Arão se afastar. Saiam daqui, eu não darei a vocês esta oportunidade. Mas aí vieram outros e falaram para Faraó: Faraó, preste atenção, o Egito está sendo arruinado. Traga-os aqui, vamos ter uma conversa com eles, vamos tentar fazê-los entender e mudar esta história. Aí então Faraó chama de volta Moisés e Arão e pergunta para eles: vocês irão adorar a Deus? Podem ir. Porém, quem vocês irão levar? Disse que levaria todos. Ninguém ficaria para trás. Amados, muitas vezes a gente vai caminhando, mas a gente olha para a nossa família e eles estão ficando para trás. O inimigo está tendo acesso a eles. Nós não podemos deixar ninguém para trás. E antes de irmos para o nosso próximo bloco, eu só quero frisar algo. A terceira proposta de Faraó foi: vá, mas deixe para trás as suas mulheres, os seus filhos, as suas ovelhas e as suas vacas. Pois Moisés não cedeu. Moisés disse: não. Se formos, irá conosco os jovens, os velhos, as mulheres
e as nossas ovelhas e as nossas vacas. É isso que você precisa ter, é essa firmeza. Eu irei para o Senhor e eu creio que a minha família virá comigo, os meus filhos, os meus pais, tudo que tenho e tudo que sou irá comigo, nada ficará para trás. Agora a gente já vai passar para a quarta e última proposta que Faraó fez para Moisés, para que ele se desviasse do plano de Deus para que o povo fosse liberto do cativeiro do Egito. A gente já viu que Faraó fez várias propostas. Faraó tentou, na verdade, enganar Moisés, pedindo para que ele fosse, mas que não se afastasse muito. Quer dizer, o inimigo pede para que a gente saia, mas fique ali por perto, porque quando ele quiser, ele vai nos pegar novamente. A segunda proposta, Faraó disse, então tá, vai, pode ir lá para o deserto, mas fique em um lugar onde eu possa te alcançar, onde a gente possa saber aonde você está. A terceira proposta, vá, mas quem vai com você? Com quem você estará indo? E aí então a gente vai agora para a quarta proposta de Faraó, que está no livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 24. A Bíblia diz, a gente vai ler 24 e 25 e 26. Então o Faraó mandou chamar Moisés e disse, vão, prestem culto a Deus, deixem somente as ovelhas, os bois, as mulheres e as crianças e podem ir. Mas Moisés contestou, tu mesmo nos darás os animais para o nosso sacrifício e holocaustos que ofereceremos ao Senhor? Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco, nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar cultos ao Senhor, o nosso Deus, e enquanto não chegarmos no local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Faraó havia feito anteriormente uma proposta para Moisés que era a seguinte, vá então só você, seu irmão Arão e mais alguns. Não levem os jovens, os velhos, as mulheres, as crianças e nem tampouco os animais. Moisés contestou e disse não. E aí então passa-se um pouco mais da história e Faraó resolve então fazer uma outra proposta para Moisés. Vem aqui, Moisés. Então tá, então pode ir. Pode ir você, pode ir os jovens, podem ir os velhos, mas deixe então as mulheres, as crianças e os animais. Faraó contestou e disse, não. Aonde eu for, irá as mulheres, irá as crianças e irá os animais. Disse que nem apenas um casco de animal ficaria para trás. Muitas vezes a gente tem vivido consequências espirituais na nossa vida de cascos, de situações que nós deixamos para trás, de marcas que nós deixamos para trás. Nós precisamos entender que conforme a gente for caminhando, conforme a gente for indo rumo à nossa libertação e à nossa salvação, nós não podemos deixar rastros ruins para trás. Moisés sabia que se ele deixasse qualquer coisa, como diz a Bíblia, um casco sequer de um animal, isso seria uma maldição para a sua libertação, para a libertação do seu povo. Isso seria uma consequência que ele teria futuramente. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Assim como Moisés recebeu várias propostas da parte de Faraó, nós também recebemos todos os dias. E qual é a nossa posição diante disso? Ah, eu vou indo, algumas coisas vão ficando para trás porque não tem jeito mesmo. Errado, nós precisamos ir e tudo que é nosso, tudo que nos pertence precisa caminhar conosco, juntamente com Deus. Moisés sabiamente recusou nenhuma das propostas que Faraó fez para ele, ele cedeu. Ao contrário, quanto mais Faraó tentava enganá-lo, mais exigências ele fazia. Quanto mais o inimigo tentava cercá-lo, tentava conduzi-lo, mais firme ainda ficava Moisés. Por que Moisés ficava mais firme? Porque aumentava as exigências de Moisés. Porque Moisés estava vendo que conforme ele não fazia concessão com o diabo, Deus o abençoava, Deus dava a ele vitória.
Moisés sabia que se ele fizesse uma concessão, fizesse um pacto com o diabo, com ali aquele representante do diabo, que era o faraó, Deus com certeza se afastaria. Mas Moisés foi firme, assim como eu e você precisamos ser firmes. Moisés esteve atento e não se deixou seduzir. E nós conhecemos o final dessa história. Moisés, juntamente com o povo israelita, foi liberto do cativeiro de Faraó. Saíram da terra do Egito, onde eles eram escravizados, onde eles eram humilhados, pisados todos os dias, e foram rumo à terra prometida. Deus abriu o Mar Vermelho em favor de Moisés e do povo de Israel. Deus providenciou tudo o que era necessário para que eles fossem libertos, e eles caminharam sempre adiante. Ninguém ficou para trás. Ninguém. Foram destruídos aqueles que os perseguiam. Foi aniquilado aqueles que tentavam contra a vida de Moisés e do povo de Deus. Por quê? Porque eles foram persistentes. Isso não aconteceu de um dia para o outro. Nós vemos que lá no capítulo 3, Deus fez a proposta para Moisés. E a gente está indo no capítulo 10, no capítulo 12, nós vemos que ainda Moisés está vivendo essa luta, essa batalha em favor da libertação do seu povo. Mas ele conquistou a vitória juntamente com o povo de Israel. Agora, se a gente olha para aquilo que Deus tem nos oferecido e a gente já começa a colocar empecilhos, ou a gente espera 1, 2 dias, ou quem sabe 1, 2, 3, 10 anos e a gente desiste, a vitória que talvez estava tão próxima, a gente perde. Então nós precisamos prevalecer, entendendo que Deus tem um chamado e que não há problema que possa nos afastar daquilo que Deus diz que vai nos dar, daquilo que Deus diz que quer fazer com você. Se Deus chamou, faça como Moisés. Enfrente, vá à luta, aceite o desafio sem olhar para as dificuldades, porque se com os nossos olhos humanos a gente for citar as dificuldades, com certeza a gente não entra na batalha. E quem não entra na batalha não tem a vitória. Amém? Amados, eu quero sim finalizar este programa com meu coração cheio de alegria, sabendo que estamos juntos. Mais uma vez na próxima semana estaremos juntos. Na sexta-feira nós aguardamos novamente vocês para que juntos possamos compartilhar uma palavra que vem, que procede da parte de Deus. Amém? Que Deus possa abençoá-los tremendamente em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Tenham aí uma semana abençoada para a glória de Deus. Eu quero agradecer a Fernanda Lima Cabelos e Cia e a Cláudia Bijux e a todos vocês, amigos telespectadores que acompanham, que prestigiam e que respeitam a nossa programação. Até a próxima semana.